vício em sexo, relacionamento aberto, rejeição, traição, instabilidade emocional. Tudo isso mais um pouquinho é o que a gente encontra no novo álbum de Lily Allen, além de muita raiva, né? Porque esse álbum, quando a gente descobre aí o desfecho todo dele, é esse o sentimento, é de raiva mesmo. Pra quem tá meio perdido no rolê, recentemente a Lily Allen lançou seu novo álbum, West End Girl. E esse álbum, na sua maioria, né, teve aí músicas que foram totalmente inspiradas em situações que ela vivenciou no relacionamento dela com David Harbour. Apesar dela já ter falado que uma parte ali foi de fato o que ela vivenciou e outra parte ali é ficção, as pessoas ficaram mesmo assim abismadas como o David Harbour é um porco, né, gente? Assim, eu comecei a fazer vídeos aqui no canal e um dos primeiros vídeos que eu fiz foi justamente da Lily Allen. Aliás, tem uma boa parcela de pessoas que hoje estão inscritas no meu canal que foi justamente por conta desse vídeo da Lily Allen, que na época ela tava meio sumidinha. E foi bem na época que foi mencionado que ela tava no OnlyFans e tudo mais. E nesse vídeo eu até comento como eu fiquei passada quando eu descobri que eles estavam juntos namorando, né? E que por fim se casaram. E hoje eu faço um vídeo pra vocês falando como eu fiquei chocada quando eu descobri que eles terminaram. Porque até rolar todos os bafafás do término deles e pipipipopó ali no início do ano, na minha cabeça, gente, o David Harbour é assim, era tudinho, entendeu? Um grande de um belo mel. Mas pelo visto ele enganou em muito que bem com a imagem de bom moço, né? Enganou eu, você, Lily Allen e uma boa parcela da população. A não ser que você já tava imaginando que boa coisa ali não era. Mas já deixei nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso, se ele te enganou desde o comecinho, como foi com o A. Mas fica comigo nesse vídeo, que a gente vai passar aí pelo relacionamento deles, vamos nos lembrar, né, como que eles se conheceram, o rolezinho ali do casamento, quando terminaram, e afinal de contas, o que temos aí por trás dessas músicas da Lily Allen. Vamos juntos aqui entender alguns significados e do que se trata de fato as músicas que estão sendo mais comentadas. Separei aqui algumas para conversar sobre elas com vocês. E afinal de contas, o que o David achou de tudo isso? Se arrependeu, não se arrependeu? Eu vi que saíram algumas notícias falando que ele se pronunciou sobre os erros do passado e tudo mais. Porque convenhamos, né, minha gente? Tá todo cagado no rolê, né? Além dele ter sido exposto no álbum da Lily Allen, também rolaram aí algumas denúncias de assédio por parte da Millie Bobby Brown, que fez Eleven em Stranger Things. Segundo o Daily Mail, ela escreveu páginas e páginas relatando o assédio e bullying por parte do David, antes mesmo das gravações da última temporada começarem. A Netflix tentou manter tudo em sigilo, mas parece que temos aí uma investigação interna rolando há meses. Eu me chamo Nath Petit, se você ainda não é inscrito nesse canal, tá aqui meu convite pra você se inscrever. Se inscreva, deixe seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito também. Tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir, fica bem à vontade. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu celular, você já sabe o que vou pedir, né? Pra você clicar aí no botãozinho de hypar, porque isso faz com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Quando eu era adolescente, eu era apaixonada pela Lily Allen, gente. Eu amava as músicas, mas também eu ficava encantada com o estilo dela, sabe? Eu sempre achei ela super estilosa, super cheia de si, uma mulher de atitude, cheia de personalidade. Apesar dela ter algumas questões que eu não concordo 100%, mas num contexto geral, eu era muito fã da Lily Allen. E ficava, de fato, imaginando como que seria o retorno dela na música. Se de fato ela ia mesmo voltar pra música, ou se tinha cansado, ia viver ali como atriz, ou batendo foto do pé dela ali, né, pra ganhar uns trocos. Enfim. E por fim temos o retorno de Lily Allen em 2025 com um novo álbum totalmente inspirado no casamento aí dela com o David Harbour. Ex-casamento, não é mesmo? E, gente, eu não sei se vocês já ouviram todas as músicas de fato do álbum, se vocês viram aí a tradução das músicas, se ligaram em relação a isso, mas assim, é só pra passar raiva, tá? É sobre isso, é pra passar raiva. Mas antes da gente entrar aí no álbum, deixa eu só dar uma pincelada sobre como que eles viraram um casal. Vamos passar só isso rapidinho aqui, pra quem não lembra, pra dar um refresh, pra depois a gente entrar nas músicas. Bom, minha gente, eles se conheceram em 2019 através de um aplicativo, uma espécie de Tinder, uma espécie de Tinder de gente famosa, pra ter aí os encontros, os rolezinhos a maço. Nessa época, a Lily tinha acabado um relacionamento dela, e o David Harbour, nessa época, já era super amado pelo público por conta de Stranger Things. Eles marcaram ali um date, se encontraram, se curtiram, né, rolou aí um match, seguiram em frente. A primeira aparição deles pública foi no mesmo ano, na verdade foi num evento, né, um evento chamado BAFTA Tea Party. E pouco
Pouco tempo depois, começaram a ser vistos em Londres, juntinhos, quando o David Harbour, na época, tava ali filmando Viúva Negra. Daí já viu, né, gente? Começaram os rumores, paparazzi, notícia, boatos, pipipi, popopó, até que em outubro de 2019, eles confirmam oficialmente o namoro. E o que parecia ali ser um lance, um romance, né, minha gente? Aos pouquinhos as coisas foram ficando mais sérias. Em setembro de 2020, os dois se casam em Las Vegas com direito à cerimônia feita por um sósia do Elvis Presley. Foi uma coisinha assim bem intimista, entendeu? Bem conceituada. No fim, eu achei bem a cara da Lily Allen. E pegou muitas pessoas de surpresa. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas que ficou assim, ó, passada, chocada que eles tinham se casado. Aliás, eu só descobri que eles estavam juntos depois que eu vi a fotinho deles aí, dada como casados. Quem deu um pontapé aí nesse pedido, quem deu um empurrãozinho, foi, na verdade, uma das filhas da Lily Allen. Pra quem não sabe, a Lily tem 2 filhas de um outro casamento dela, com o Sam Cooper. E como o David Harbour tava o tempo todo ali, né, junto com a família, coisa e tal, com a Lily, com as filhas, uma das meninas chegou e perguntou pra ele, tá, mas e aí, né, meu anjo? Tudo bom, querido? Tu é o nosso pai? Tu é o nosso padrasto? O que que é? E daí, no fim das contas, ele pensou que, cara, preciso dar um próximo passo aqui, né? Precisamos seguir em frente. Juntos somos mais. E é a partir daí que o David Harbour pede a Lily Allen em casamento. E, gente, eu não sei vocês, mas na minha cabeça, aquele casal ali, olha, era o casal perfeito, sabe? Na minha cabeça, eu também sempre tive o David Harbour, assim, uma coisa assim, bem daddy, entendeu? Bem daddy. Sempre achei ele, assim, super, super melzinho mesmo. Mas apesar da gente ver ele sempre fazendo ali juras de amor, super fofos, românticos, no fim das contas, o casamento deles por trás das câmeras estava assim, um fiasco. Tava cheio de problemas. Apesar de que, qual é o casamento que não tem algum problema, né, gente? Não existe vida perfeita, eu acho. Mesmo assim, durante o podcast da Lily Allen, porque ela tem um podcast com uma outra gata garota que se chama Miss Me. E nesse podcast, a Lily Allen às vezes falava ali do relacionamento dela, falava que o David Harbour de fato tinha uns fetiches meio esquisitos, que às vezes ela ficava com uma preguiçona, falava aí do vício dele de sexo, falava também que às vezes rolava uma DR entre eles, que ela ficava com preguiça e daí acabava apelando pra inteligência artificial ajudar ela a responder ali uma DRzona. Aí a gente já tava começando a sentir um pouquinho do destempero dessa salada. Até que num determinado momento, a Lily começou a desconfiar que o David tava traindo ela. Começou assim, ó, viu uma pulguinha atrás da orelha. O que ela fez? Ela foi lá, fez um perfil dela naquele aplicativo, no aplicativo lá que eles se conheceram, dates pra famosos, e ela encontrou o bofe lá. Ficou putaça da cara, e aí as coisas começaram a ficar ainda mais complicadas. Ela descobriu que ele estava traindo ela, e assim tivemos o término. Pouco tempo depois, numa entrevista pra Vogue britânica, a Lily contou que o fim do casamento dela levou ela a um momento muito delicado, sabe? Porque ela começou a ter alguns pensamentos suicidas, ela tava quase tendo ali uma recaída com bebida, com droga, desenvolveu sérios problemas com comida, enfim, questões, na verdade, que não são uma novidade na vida da Lily. Ela no passado já teve essas complicações e ela já estava conseguindo lidar com isso. E toda essa situação da separação dela com David fez com que ela desmoronasse e que ela começasse a novamente ter esses gatilhos que ela teve anteriormente. Tem várias camadas por trás disso e a gente já vai entender isso nas músicas. E é basicamente essa mescla que a gente tem no álbum também. Essa questão do relacionamento aparentemente perfeito, essa imagem de bom moço do David Harbour com essa outra imagem dele, né, de cara cuzão. No fim das contas é isso, de cara cuzão. E por fim, como que ele foi um tonho com ela. Eu digo Mara e vocês Vilhosa, porque, gente, que disco delicinha, tá? Maravilhosa, é isso que Lily Allen é pra mim. Maravilhosa. Eu me senti super Nádia adolescente ouvindo esse novo álbum dela, sabe, gente? Apesar de que não é uma grande novidade, a gente vê a Lily Allen construindo músicas onde ela coloca coisas que incomodam ela ali na essência da composição. Mas enfim, gente, chega de xalala, vamos para as músicas. Eu super indico vocês a ouvirem o álbum e até ver a tradução também na ordem, tá? Porque tem ali uma espécie de storytelling bem construidinha, bem gostosinha. Vocês vão entender com a primeira música que eu já trago aqui pra vocês, que é justamente a música que leva o nome do álbum, West End Girl.
Aqui ela basicamente fala de quando eles estavam se mudando pra Nova York, que tava tudo show, tudo glow, um mar de rosas, tava tudo perfeito, até ela receber uma ligação dizendo que ela tinha conseguido papel pra uma peça, e ela precisava daí voltar pra Londres pra, enfim, pra trabalhar nessa peça, né, nessa época que ela tava nessas vibes aí de atriz. E quando ela foi falar isso pro David Harbour, ele foi meio que bem seco, bem frio. A gente meio cuzão mesmo, dizendo que ela tinha que ter feito uma audição pra conseguir esse papel. Mesmo assim, ela foi pra Londres, foi lá em busca dos seus sonhos e tudo mais, no qual a gata estava super realizada, super feliz, mas ao mesmo tempo, ela estava se sentindo sozinha, meio solitária. Então é basicamente isso que a gente tem nessa música. A próxima faixa que eu trago aqui pra vocês é Ruminating. Nessa música, a Lily fala que ela estava acordada às 4 horas da manhã e não estava conseguindo dormir porque ela estava imaginando, né? Tava ali fermentando na cabeça dela, tava formigando ali a mulher com quem o David tinha traído ela, né? Tava ali imaginando o David transando com essa mulher e por conta disso ela não conseguia dormir, porque essa imagem não saía da cabeça dela. E com base nisso, temos esse trecho na música. Já na sequência temos Sleepwalking. Nessa música, gente, fica claríssimo, mais do que claro, transparente, um relacionamento tóxico. Tanto que no comecinho da música já fala o seguinte: você não me ama, você não me deixa, você não me toca, mas ainda assim é tão carente. E eu não sei se você faz isso de propósito. De alguma forma, você faz parecer que é culpa minha. Ou seja, no fim, o que ela quis dizer aqui, pelo menos dentro da minha interpretação, é que fica parecendo ser culpa dela o fato de ele ser um viciado em sexo, mas que no fim das contas não quer transar com ela. Sabe? Então, no fim, parece que a culpa é dela. E depois, a gente tem isso daqui. Eu quero ser a sua puta. Amor, seria uma honra pra mim. Por favor, senhor, posso te ter mais um pouco? Eu poderia preservar todas as suas fantasias, se ao menos você pudesse realizar elas comigo. Pois é. A próxima música que eu trago aqui, eu acho que é uma das músicas mais comentadas desse novo álbum da Lily Allen, que se chama Tennis. E é uma das mais comentadas justamente porque é nessa música que ela fala como que ela descobriu que estava sendo traída. Tanto que a gente tem essa parte na música. Então eu li a sua mensagem e agora me arrependo. Não consigo entender como você tem jogado tênis. Se fosse só sexo, eu não estaria com ciúmes. Você não quer brincar comigo. E quem é Madeleine? Antes de saber que o nome Madeleine, ele é fictício, na verdade o nome da gata é outro, né? Eu fiquei pensando em a pessoa estar ouvindo o nome dela ali o tempo todo em looping, numa parte aí dessa música, enquanto Lily Allen reforça essa questão de traição. Who's Madeleine? No, but who is Madeleine? A gente sabe, no fim das contas, qual que é o nome dela, né? Já foi divulgado. E não é Madeleine. Mas já chegamos lá. Aliás, a próxima música que eu trago aqui pra vocês é justamente Madeleine. We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. Que curiosamente eu acho que é a música que eu mais gostei do álbum, tá, gente? Não sei vocês. Aliás, deixa aí nos comentários qual que é a música que você mais curtiu desse álbum, tá? Acredito que foi a que eu mais curti, assim. Nessa música, a Lily deixa explícito um acordo que ela tinha com David Harbour, no sentido de relacionamento aberto. Eles tinham um relacionamento aberto. E assim como qualquer relacionamento aberto, na verdade, como qualquer relacionamento, tá? Mas em relação ao relacionamento aberto, há um acordo de ambas as partes. No sentido de que eles podiam ficar com outras pessoas, contanto que essas pessoas fossem desconhecidas, contanto que fosse discreto, contanto que fosse pago, no sentido, pode pagar por sexo, tá tudo bem, tá tudo certo, no sentido de que é apenas sexo, não tem sentimento, não tem emoção. Só que a Lily acabou descobrindo que foi além disso, e esse é o ponto. Mas além de tudo, e principalmente a traição da confiança nesse sentido de um acordo que eles tinham sobre o relacionamento deles. Parece, gente, que a Lily foi tirar satisfações com essa mulher pra entender de fato o que tinha acontecido, pra ouvir de repente uma outra versão da história, né? E é o que tudo indica, no final dessa música, pelo menos o que eu interpretei, é o que essa mulher respondeu pra ela nessa conversa. Eu odeio que você esteja sofrendo tanto agora. Eu realmente não quero ser a causa de nenhum aborrecimento. Ele disse que você sabia que isso estava rolando e que tinha seu total consentimento. Se ele tá mentindo sobre isso, por favor, me avise, porque eu tenho meus próprios sentimentos
sentimentos sobre desonestidade. Mentiras não são algo que eu quero me envolver. Você pode me procurar a qualquer hora, aliás. Se precisar de mais detalhes, ou só quiser desabafar, ou qualquer coisa. Amor e Luz, Medley. Mas tá, afinal de contas, quem é essa mulher? Bom, gente, como eu já cantei a bola ali pra vocês, esse nome foi tipo um codinome, né, que a Lily escolheu pra se referir à mulher com quem o David traiu ela. Mas o nome da gata garota mesmo é Natalie, e ela se trata de uma figurinista que trabalha em produções de cinema, em produções de TV. E ela e o David se conheceram lá em 2021, durante umas filmagens de um filme chamado We Have a Ghost. De acordo com o Daily Mail, o caso começou naquela época ali das gravações e teria continuado em segredo por anos, mesmo depois das gravações. Ou seja, se continuou, né, minha gente, com a mesma pessoa, já virou ali uma espécie de relacionamento. Eu já falo pra vocês que eu jamais teria um relacionamento aberto. Não consigo me imaginar, gente, num relacionamento aberto. Posso ser antiquada, posso ser ultrapassada, mas não dá. Pra mim, eu, Nádia, não consigo. Se você tem um relacionamento aberto, se você já teve um relacionamento aberto, ou se você tá de boa quanto a isso, você tem lugar de fala. Pode deixar aí nos comentários o que você acha dessa situação em relação a um relacionamento aberto. Mas pelo que eu entendi aqui, o David ele não teve uma ou duas noites de sexo com essa mulher. Ele de fato criou ali um relacionamento, né? Envolveu ali um sentimento e etc e tal, e foi justamente isso que pegou pra Lily Allen. Na verdade, não somente isso, né, gente? Foi uma somatória de coisas, mas essa com certeza é uma das latentes. Parece que o David chegou a levar a Natalie pra casa dele ali em Atlanta, enquanto a Lily Allen estava em Nova York com as filhas. E foi aí que veio tudo à tona. Ela descobriu que estava rolando essa traição depois que ela viu a troca de mensagem entre os dois. E a Natalie, hein? E a Natalie? Ela falou alguma coisa? Falou alguma coisa assim. Ela chegou a responder o Daily Mail de forma assim super breve, bem rápida, dizendo que sim, que ela ouviu a música, mas que ela não queria se aprofundar ao caso, ela não queria falar sobre isso porque ela tinha uma filha pequena e também porque ela queria proteger a família. Tá bom, meu senhor, minha senhora? Vamos para a próxima música que eu separei aqui, que se chama Pussy Palace. I didn't know it was a pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. Temos sim, temos essa música no álbum, Palácio das Xoxotas. Pelo que se entende, né, gente, através da letra dessa música, esse palácio, essa casa, é a que ficava em West Village. E ela conta que a casa era praticamente uma zona, gente, era praticamente um bordel, com David ali enchendo o lugar de mulheres, né, de fazendo tudo e mais um pouquinho. Nessa música, ela reforça novamente como ele era viciado em sexo e como que isso, de certa forma, acabava mexendo com a autoestima dela, sabe? Ela falou que algumas músicas são fictícias e outras são 100% voltadas ao que aconteceu de fato no relacionamento dela. E quando eu ouvi esse trecho aqui, eu fiquei pensando, gente, em qual lacuna a gente assinala isso daqui? Isso daqui é verídico ou isso daqui é ficção? Porque eu tava vendo algumas pessoas falando que parece que isso daqui era real mesmo. Enfim, trecho que diz o seguinte: encontrei uma caixa de sapatos cheia de cartas escritas à mão, de mulheres de coração partido desejando que você pudesse ter sido melhor. Lençóis puxados da cama, o estrume no chão, cabelo longo preto, provavelmente da noite passada. Brinquedos sexuais, plugs anais, lubrificante dentro. Centenas de preservativos. Você tá tão fudidamente quebrado. Como que eu me envolvi na sua vida dupla? Loucura, né, gente? Quando eu vi ela cantando isso e depois fui confirmar ali na tradução, eu fiquei super imaginando essa cena de tudo acontecendo. Mas enfim, se você tem mais informações sobre esse contexto aqui, deixa aí nos comentários. Só reforçando aqui, durante uma entrevista para a Vogue britânica, ela falou de fato sobre essa questão de que boa parte do álbum era sobre vivências pessoais que eram reais e outras eram fictícias. Ela falou isso daqui: há coisas nesse álbum que vivenciei em meu casamento, mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. É inspirado no que aconteceu no relacionamento. Mas vamos lá, né, gente? Sabemos, obviamente, de acordo com toda a trajetória da Lily Allen, que ela não tem filtro pra escrever as músicas dela. Fico nessa posição que, de fato, eu não sei o que é real e o que é fictício, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha. Mas o ponto real é que a gente sabe que o David Harbour foi um otário. Chegamos nesse consenso? Chegamos ou não? Tá, mas o nosso querido disse ou não alguma coisa
a respeito de tudo isso? Bom, gente, eu vi algumas matérias falando que ele quebrou o silêncio em relação aos erros do passado e pipipipopopó. Mas só pra deixar claro, né, que algumas matérias eu vi que fizeram meio que uma espécie de link como se ele tivesse falado isso depois que o álbum foi lançado. Mas na verdade não foi bem por aí. A revista publicou sim em novembro essa entrevista onde ele fala aí sobre a vida pessoal e profissional, mas a entrevista com ele rolou em setembro, quando o álbum nem tinha sido lançado ainda. Então só pra deixar claro aqui que ele trouxe aí algumas considerações, porém não tem nenhuma ligação propriamente com as músicas da Lily Allen. Enfim, nessa entrevista, uma das perguntas é se ele mudaria alguma coisa em relação à trajetória dele. E o que o nosso abençoado fala é o seguinte: essa é uma pergunta tão difícil, a questão do arrependimento, algo assim. Eu mudaria tudo ou nada. Você precisa aceitar completamente o seu caminho e perceber que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. E que existe verdade, crescimento, sabedoria, empatia mais profunda e conexão em tudo isso. É como um castelo de cartas. No momento em que você tenta mudar uma coisa, acaba tendo que mudar tudo. Se você nunca passou por nada, o que você realmente tem a oferecer? Se eu pudesse mudar alguma coisa, mudaria tudo e tornaria a minha vida mais feliz, boba e sei lá o quê. E aí, eu não seria mais um artista. E isso seria péssimo. E Lily Allen foi uma gênia, né, gente? Fez a La Shakira, usou aí de uma tragédia que tinha acontecido na vida dela em relação ao relacionamento, ao ex-casamento dela, não é mesmo? E usou disso como essência pra fazer aí o seu retorno na música. Vamos esperar então o show da querida, vamos esperar uma tour, vamos esperar o que agora dela, hein? Conta aí nos comentários o que você achou desse álbum, se você curtiu, se você gostou das músicas, ou se de repente, apesar do desfecho aí, da essência, do significado, é interessante, mas às vezes você não se apegou tanto na música, não curtiu tanto, enfim. Deixa aí a sua opinião que eu vou adorar saber, tá bom? Se você chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo porque isso me ajuda muitão. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pertença aqui à nossa comunidade e tá aí meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade também, assim a gente fica mais conectadinho. Se você tá assistindo esse vídeo pelo seu celular, clica aí no botãozinho de hypar porque isso me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas também, tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!